22 anos depois, tornei a ver Margarito Duarte. Apareceu de repente numa das ruazinhas secretas do Travestere. E tive trabalho em reconhecê-lo à primeira vista por conta de seu castelhano difícil e seu jeito ameno de romano antigo. Tinha o cabelo branco e escasso, e não restavam nele rastros da conduta lúgubre e das roupas funerárias de advogado andino com que havia vindo a Roma pela primeira vez. Mas no curso da conversa fui resgatando-o pouco a pouco das perfídias dos anos e tornei a vê-lo como era. Sigiloso, imprevisível e de uma tenacidade de quebrador de pedra. Antes da segunda xícara de café, num dos nossos bares de outros tempos, me atrevi a fazer-lhe a pergunta que me carcomia por dentro. O que aconteceu com a santa? Lá está a santa, respondeu, esperando. Só o tenor Rafael Ribeiro Silva e eu podíamos entender a tamanha carga humana de sua resposta. Conhecíamos tanto seu drama, que durante anos imaginei que Margarito Duarte era o personagem à procura de um autor que nós, romancistas, passamos a vida toda procurando. E se nunca deixei que ele me encontrasse, foi porque o final de sua história me parecia inimaginável. Tinha vindo a Roma naquela primavera radiante em que Pio XII padecia de uma crise de soluço que nem as boas e nem as más artes de médicos e feiticeiros haviam conseguido remediar. Saía pela primeira vez de sua escarpada aldeia do Tolima, nos Andes colombianos, e dava para notar isso até no seu jeito de dormir. Apresentou-se certa manhã em nosso consulado e trazia consigo a maleta de pinho que, pela forma e pelo tamanho, parecia o estojo de um violoncelo, e expôs ao cônsul o motivo surpreendente da sua viagem. O cônsul chamou então, por telefone, o tenor Rafael Ribeiro Silva, para que encontrasse para ele um quarto na pensão onde nós dois morávamos. Foi assim que o conheci. Margarito Duarte não havia passado da escola primária, porém, a sua vocação pelas belas artes havia permitido uma formação ampla, com a leitura apaixonada de tudo quanto era material impresso que pudesse encontrar ao seu alcance. Aos 18 anos, sendo escrivão do município, casou-se com uma bela moça que morreu pouco depois no parto de sua primeira filha. Esta, ainda mais bela que a mãe, morreu de uma febre essencial aos 7 anos. Mas a história de Margarito Duarte começa 6 meses antes de sua chegada a Roma, quando foi preciso mudar o cemitério de sua aldeia para a construção de uma represa. Margarito, assim como todos os habitantes da região, desenterrou seus mortos para levá-los ao novo cemitério. A esposa era pó. Na tumba contígua, porém, a menina continuava intacta depois de 11 anos, tanto que, quando destamparam o caixão, sentiu-se o hálito das rosas frescas com que a haviam enterrado. O mais assombroso, no entanto, é que o corpo carecia de peso. Centenas de curiosos, atraídos pelo clamor do milagre, lotaram a aldeia. Não havia dúvidas. A incorruptibilidade do corpo era sintoma inequívoco de santidade, e até o bispo da diocese concordou que semelhante prodígio deveria ser submetido ao veredito do Vaticano. Assim, foi feita uma coleta pública para que Margarito Duarte viajasse a Roma, para batalhar por uma causa que já não era apenas dele ou do âmbito estreito da aldeia, mas um assunto nacional. Enquanto nos contava sua história na pensão agradável do bairro Panou, Margarito Duarte tirou o cadeado e abriu o baú primoroso. Foi assim que Tenor Ribeiro Silva e eu participamos do milagre. Não parecia uma múmia murcha dessas que a gente vê pelo mundo, mas uma menina vestida de noiva que continuava dormindo no cabo de uma longa estada embaixo da terra. A pele era polida e morna, e os olhos eram diáfanos, que causavam a impressão insuportável que nos viam da morte. A tule e os jasmins falsos da coroa não haviam resistido ao rigor do tempo, com tão boa saúde como a pele, mas as rosas,
que haviam sido postas em suas mãos permaneciam intactas. O peso do estojo de pinho, na verdade, continuou sendo o mesmo quando tiramos o corpo. Margarito Duarte começou suas sugestões no dia seguinte ao da chegada, no começo com uma ajuda diplomática mais compassiva do que eficaz, e depois com suas artimanhas que lhe ocorreram para superar os incontáveis obstáculos do Vaticano. Foi sempre muito reservado sobre suas diligências, mas sabia-se que eram numerosas e inúteis. Fazia contato com todas as congregações religiosas e fundações humanitárias que encontrava pelo caminho, onde o ouviam com atenção, mas sem assombro, e lhe prometiam gestões imediatas, que nunca davam em nada. A verdade é que a época não era mais propícia. Tudo o que tivesse a ver com a Santa Sé havia sido adiado, até que o Papa superasse as crises de soluço. Resistente não só aos mais refinados recursos da medicina acadêmica, mas a todo tipo de remédios mágicos que lhe mandavam do mundo inteiro. Finalmente, no mês de julho, Pio XII recuperou-se e foi para suas férias de verão em Castel Gandolfo. Margarito levou a santa a primeira audiência semanal com a esperança de mostrá-la. O Papa apareceu no pátio interior, em um balcão bem baixo, que Margarito pôde ver suas unhas bem polidas, e chegou até a sentir o seu hálito de lavanda. Mas não circulou entre os turistas que apareceram do mundo inteiro para vê-lo, como Margarito esperava. E pronunciou o mesmo discurso, em 6 idiomas, e terminou com a bênção geral. Depois de tantos adiamentos, Margarito resolveu enfrentar as coisas em pessoa e levou à Secretaria de Estado uma carta manuscrita com quase 60 folhas, para a qual não obteve resposta. Ele havia previsto isso, pois o funcionário que recebeu a carta, com os formalismos de praxe, limitou-se a dar uma olhada oficial na menina morta. E os empregados que passavam ali perto a olhavam sem nenhum interesse. Um deles contou-lhe que haviam recebido no ano anterior mais de 800 cartas que solicitavam a santificação de cadáveres intactos em vários lugares do mundo. Margarito pediu, enfim, que se comprovasse a falta de gravidade do corpo. O funcionário a comprovou, mas negou-se a admitir. Deve ser um caso de sugestão coletiva, disse. Em suas escassas horas livres, em seus áridos domingos de verão, Margarito permanecia em seu quarto, obstinado na leitura de qualquer livro que pudesse ter algum interesse para sua causa. No fim de cada mês, por iniciativa própria, escrevia num caderno escolar uma relação minuciosa de todos os seus gastos, com sua caligrafia preciosista de amanuense Mor, para prestar contas rígidas e oportunas aos contribuintes de sua aldeia. Antes de terminar o ano, conhecia os dédalos de Roma como se tivesse nascido neles. Falava um italiano fácil de tão poucas palavras quanto seu castelhano andino, e sabia tanto ou mais que qualquer um sobre processos de canonização. Mas passou muito mais tempo antes que mudasse o seu traje fúnebre, e o colete e o chapéu de magistrado, que na Roma da época eram próprios de algumas sociedades de fins inconfessáveis. Saía logo cedo com o estojo da santa, e às vezes regressava tarde da noite, exausto e triste, mas sempre com um rescaldo de luz que infundia nele novos ânimos para o dia seguinte. Os santos vivem em seu próprio tempo, dizia.